você não vai absorver 100% da palavra que é falada contra uma semana em que o diabo vai estar ali na tua mente 24 horas. É através de pesadelo, através de nervosismo, situações, o que você vê, o que você enxerga, o que você absorve. E aí você vai voltar semana que vem para pegar mais 2 horas de antídoto. Eu falei, Senhor, é impossível. É impossível. Daí então, a gente então passa de fato a crer no milagre. Posso ver amém? Porque, irmãos, 2 horas de culto para manter você salvo é um milagre. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Glória a Deus, um Deus de milagre. Porque esse tempo não dá para poder responder a tudo que você recebeu lá de fora. Não tem como. E aí a gente vem para cá e o que a gente vê aqui? O profeta está dizendo: ei, gente, eu vi o trono de Deus. Posso ver amém? Eu vi anjos. Os anjos existem. E os anjos ficam em volta do trono de Deus. Glória a Deus por isso. E os anjos louvam. E eles louvam. E eles dizem ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Toda a terra é cheia da sua glória. Glória a Deus por isso. O profeta viu. Ele viu. Então o nosso Deus, ele é real. Posso ouvir amém? Ele é real. O nosso Deus é real. O nosso Deus, ele vive. Ele vive e ele opera milagres. Ele é o Deus do impossível. E nós temos que absorver, é isso que nós temos que absorver. E quando nós observamos, e aí quando nós observamos, quando nós absorvemos, e nós começamos então a compreender Deus, é um ponto de partida, irmãos. Não é o tudo, é um ponto de partida. Como assim um ponto de partida? Porque a partir do momento que eu tenho a certeza de que o Senhor vive, posso ver amém? Aí então eu vou mudar todo o meu ser, todo o meu proceder. Por que que eu não xingo? Por que que eu não uso roupa curta? Por que que tantas outras coisas eu não faço? Eu não faço porque simplesmente alguém na igreja disse que não pode. Não, eu não faço porque o Senhor me corrige. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não faço porque o outro irmão não faz. Eu não faço porque o Espírito Santo do Senhor me corrige. Porque o Deus vivo fala. O Deus vivo fala com cada um de nós. Glória a Deus por isso. E aí esse Deus vivo, ele vai trazendo sobre nossa mente os valores. Você não obriga ninguém a ser cristão. O cristão, ele é e permanece cristão quando então ele recebe do próprio Deus uma visão. O profeta Isaías não é exclusivo. Nós temos que ter a visão da existência de Deus para nos manter na presença do Senhor. Aí então nós vamos lutar contra os pecados, porque os pecados nos afastam do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo tem pecado, irmãos. Todo mundo, né? E o diabo, você sabe que o diabo, ele usa do teu pecado para te envergonhar. Você sabe disso? O diabo é aquele que faz você pecar. Ele faz você pecar e depois ele pega o pecado que você cometeu e te envergonha no pecado. O que Deus faz? Deus pega você no pecado, Deus pega você no flagrante. E o que o Senhor faz? O Senhor apaga a sua vergonha. Olha que diferença. Deus te pega na vergonha e Deus apaga a sua vergonha e entrega sobre você a honra dele. Posso ver amém? Amém. O diabo não.
O diabo pega você fazendo o errado e expõe o seu errado e te envergonha. Mas o pecado está dentro de cada um de nós. Nós temos a natureza pecaminosa e nós temos que lutar contra o pecado. Para não pecarmos também é um milagre. Vocês estão entendendo? Conseguem entender que o nosso Deus é um Deus de milagre? Como é que o cristão pode duvidar de Deus se para andar com Deus ele tem que viver e depender de milagres? Porque se ele não depende de milagres, se ele não consegue ter milagres na vida dele, é porque ele não vai se sustentar na presença do Senhor. Ele tem que crer num Deus de milagre, né? Aí o meu filho e minha nora estiveram lá em casa, né? E aí a Darlene falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que a câmera frontal do celular, ela tem uma qualidade maior, porque ela já foi feita especificamente para analisar a sua face. Então ela te analisa, né? E aí ela até comentou, falou assim, olha, tem coisas que o Google manda para mim que eu nem falo, eu só penso. Ela com o questionamento dela, né, pensando assim, será que o Google já está, né, descobrindo o que eu penso? É que essa tecnologia dessa câmera frontal, ela estuda a tua face e ela estuda as suas reações pelo seu rosto. Então, de acordo com o que você reage, você está olhando o celular, de acordo com o que você reage, a forma como você reage olhando o teu celular, aquela câmera, ela já sabe se você gosta ou se você não gosta daquilo que você está vendo. E aí, então, ela vai trazendo para você aquilo que você gosta e vai tirando aquilo que você não gosta. Mas o que você precisa entender? Que você está sendo vigiado. Mas isso não é surpresa, irmãos, porque o diabo está 24 horas tentando achar um motivo para nos acusar e nos envergonhar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a você? Aí você fala, mas o que tem a ver com o celular? Ué, hoje, muitos de nós estamos aprisionados nesse celular, e muitos dos pecados estão dentro desse celular. Nós estamos sendo sugados por aquilo que o celular apresenta. Dá para entender o que eu estou dizendo a você? E aí o profeta viu Deus. Posso falar amém? Amém. Ele viu Deus, diga assim, Jesus vive. E é por isso que nós temos a esperança de ter uma vida guardada, protegida, abençoada, independente desse mundo estar perdido ou não. Posso falar amém? E se você quer ganhar a sua casa, você quer ganhar a sua casa? Sim ou não? Você quer ganhar a sua família? Sim ou não? Então você tem que primeiramente lutar contra os seus pecados. Se você quiser ganhar a sua casa, a sua família, e você continua escondendo os seus pecados e tentando trazer a pessoa para a presença de Deus, você pode até conseguir, mas é mais difícil, porque já há uma legalidade sobre a sua vida. Para você trazer o outro para a presença de Deus, você tem que ser verdadeiro diante do Senhor. Você não vai ser perfeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas você tem que brigar contra essa carnalidade. Você tem que brigar contra a maldade do diabo na sua mente, nos seus sentimentos. Você tem que brigar contra isso. É uma briga, é uma luta para nos mantermos na presença do Senhor. E o profeta, ele relata essa luta. Nós então sabemos que esse homem é levantado por profeta, mas antes dele ser levantado por profeta, ele teve que enfrentar a luta dele, assim como nós temos que enfrentar a nossa. Se Deus nos plantou nessa geração, é nessa geração que vamos glorificar a Deus. Posso falar amém? Está aí, é a vida que Deus nos deu e o Senhor vai nos honrar, mas nós precisamos enfrentar as nossas mazelas, os nossos pecados. Tem coisa errada na sua vida, sim ou não tem? Sim ou não? Tem ou não tem? Todos nós temos, irmãos. Se você olhar para a sua vida e falar assim, eu não tenho nada de errado, não faço nada de errado, já está errado. Se você olhar para você e você falar que você não tem erro, você já está errado.
Porque se você deixar Deus mostrar para você, porque você precisa perguntar para Deus, quais são os erros que eu tenho? E Deus vai começando a mostrar os erros que você tem. Aí quando então Deus mostra, aí você vai ter que lutar contra eles. O que o profeta diz, né? Depois que ele viu Deus, ele viu o céu, o trono, ele viu os anjos, ele viu a adoração. E aí, quando segue o texto, no verso 5, então disse eu, o profeta, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual é a consciência desse profeta? Dentro do contexto bíblico. Dentro do contexto bíblico, essa gente aqui, essa gente na época que eles viveram, eles então tinham a certeza que todo aquele que via Deus morria. Quando Moisés fala para Deus, chega um momento que Moisés fala para Deus, fala assim, eu quero ver a sua face. Se você for lá na história de Moisés, Deus fala para Moisés, você não pode ver a minha face, se você ver a minha face, você vai morrer. É quando Deus então fala para Moisés ficar numa fenda de uma rocha, e Deus passa, e Moisés consegue ver as mãos e as costas de Deus Pai, mas a face não. E isso vem dentro do judeu muito forte, o povo de Israel. Quem ver a Deus morre. E aqui o profeta então ele diz assim, eu vi Deus, estou perdido. Por quê? Porque eu vi Deus. Ué, mas ver Deus não é uma coisa boa? Mas acontece que eu sou pecador, os meus lábios são impuros. Quer dizer, eu tenho imoralidade dentro de mim, e eu moro no meio de gente que tem imoralidade, eu estou perdido, e eu vi Deus com toda essa imoralidade que eu sou e vivo, eu vi Deus, e eu estou perdido. O que nós precisamos é isso, é olharmos para nós e entendermos que essa perdição que há, esse pecado que tem dentro de nós, não pode permanecer, porque isso não é compatível com aquilo que é a presença de Deus em nós. Posso ouvir amém? Não tem como ficar no mesmo espaço, não tem como ficar no mesmo pensamento, ou no mesmo coração, ou na mesma alma, o que é santo com o profano. Então aqui o profeta fala, eu estou perdido, mas aí vem o Deus de milagre, porque o verso 6 começa o milagre, e aí o verso 6 diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então aqui a partir, o verso 6 e o verso 7, é o Deus do milagre. Glória a Deus. É a vergonha que é arrancada da sua vida, né? E nós precisamos arrancar essa vergonha de nós. Por quê? Para que nós não venhamos ser arrastados por aquilo que está aí fora. Porque aí fora a coisa está cada vez mais com um volume maior. A tentação é maior. A sujeira é maior. O pensamento contrário a Deus é maior. Tudo é maior. Tudo é maior. E todo aquele que não tiver uma visão de Deus vai ser envolvido por aquilo que é maior aí fora. Por isso que hoje, até dentro de igrejas que dizem ter a Bíblia por regra de prática e fé, mas é uma Bíblia alterada, e o comportamento das pessoas não condizem com aquilo que nós cremos, porque as coisas estão apertando, a maldade está aumentando. Mas ter consciência da presença do diabo não significa que nós teremos menos expressão da presença de Deus na nossa geração. O que nós precisamos é aprender a lutar de forma correta diante daquilo que estamos vivendo. Posso ver amém? Você não pode deixar a sua mente se deixar ser roubada
por aquilo que o diabo está fazendo no mundo. Você precisa preservar a sua comunhão com Deus. Você precisa preservar a presença de Deus. Uma das coisas que nós temos, que eu tenho assistido muito, tenho visto muito, por estar próximo à clínica terapêutica, né? A gente percebe que os que infelizmente entraram uma tal intensidade dentro do vício de entorpecentes, que ele não consegue retornar, ele não consegue. Ele entrou numa tal profundidade que ele não retorna, não consegue retornar. É só um milagre. E a gente vê nesses que têm o problema com drogas, que eles têm uma aflição na alma muito grande. E quando eles entram quase que em desespero, querendo sair, é quando eles vão para tratamento. Quando eles não conseguem mais, eles vão para o tratamento. Só que mesmo um tratamento de 6 meses, de 9 meses, não é suficiente. Porque eles foram arrastados. Eles foram arrastados para essa dependência química. E isso está tão dentro do corpo e da alma, que assim, aqueles que recebem o milagre e saem disso, a gente tem muitos testemunhos desses que saem e não voltam mais para as drogas, não voltam mais para nenhum tipo de vício, não volta mais. Mas também tem uma quantidade muito grande que não sai mais. Aí você fala, qual a explicação então para aqueles que saem e para aqueles que não saem? Os que saíram receberam milagres. É um milagre. E aqueles que não saem, não conseguem, irmãos. Eles não querem mais as drogas, mas eles não conseguem. A gente vê a aflição nos olhos daqueles que não conseguem. Eles não conseguem. Chega um momento que eles ficam desistentes. Falar, isso aqui não tem jeito, né? Aí quando você consegue encontrar um que já foi internado 2, 3 vezes, que você fala, volta para a clínica. A pessoa vira para você e fala, não adianta. Eu vou voltar para quê? Não adianta. Porque ele já passou por aquele processo, ele não recebeu o milagre, então na cabeça dele aquilo não adianta. Só que não é só dependência química, não. Tem muitos de nós que estão assim com os pecados que carregam. Não consegue ficar no mundo. Vocês estão me entendendo? A pessoa não consegue ficar do mundo, que não tem nada mais a ver com o mundo. Se sente um peixe fora d'água no mundo. Mas dentro da igreja, não consegue largar do pecado. Está grudado. Está dentro da igreja e não consegue sair do pecado. Aí você fala, como é que faz isso? Como é que faz para eu sair do pecado? Só um milagre. O profeta recebeu um milagre. E foi dado às nações como profeta. Posso falar bem? Ele foi dado às nações como profeta. E aí o que nós comemoramos na data de hoje? Aí eu vou estar encerrando para a gente fazer o ato profético. O que nós estamos hoje comemorando dentro da data, né? Da data aí colocada, né? É a vida de Cristo depois da morte, quer dizer, o milagre da ressurreição, uma ação sobrenatural. Quando nós falamos que Cristo vive, né, não tem como comparar Cristo com nenhum tipo de profeta ou de crença, nenhuma filosofia, não tem comparação. Não existe a comparação de Cristo com qualquer outro tipo de fé, de crença ou forma de pensar. Até quando existem crenças que até usam o nome de Cristo para atrair o cristão, mas quando o cristão entra lá dentro, aquele grupo vai dizer que Cristo não ressuscitou, porque eles não acreditam no milagre. Nós cremos no milagre, nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. E isso tem que ser uma visão muito clara na sua alma, porque a partir daí então nós vamos ter o Deus do milagre. E é esse Deus do milagre que nos arranca do pecado, pastor, amém? E aí você precisa entender essa relação de arrancar o pecado, porque para arrancar o pecado de dentro da tua alma dói. A morte de Cristo, a dor,
da morte de Cristo, e o sangue derramado naquela cruz representa a dor da tua alma se separando do pecado. Você não é crucificado com Cristo para sair do pecado, mas a sua alma tem que sofrer dor para arrancar o pecado de dentro. Não pense você que para arrancar o pecado da nossa alma não é dolorido. É dolorido. É dolorido arrancar o pecado. Mas você precisa enfrentar esta dor, a dor para buscar o Senhor. E aí eu digo para você, todos nós temos lutas. Posso falar amém? Todos nós, mas nós somos mais do que vencedores. Diga assim, eu sou mais do que vencedor. O fato de você ser mais do que vencedor significa que não tem como você ter esta vida sem luta. E qual é a sua maior luta? A sua maior luta é você tirar de dentro de você aquilo que não está alinhado a Deus, aquilo que não é Deus na sua vida. Você tem que arrancar de dentro de você, para que então você possa ter um milagre. E você fala, e para que eu quero um milagre? Primeiramente para a vida eterna, posso falar amém? E depois para uma vida abençoada nessa terra. Glória a Deus. Então eu vou pedir para os irmãos, para você pedir a Deus, para que o Senhor mostre a você onde que estão as suas fragilidades. Nós passamos a semana toda com o jejum da alma, sim ou não? Qual que é o jejum da alma, né? O jejum da alma é você passar a semana toda sem cometer pecado. Pecado que naturalmente você comete. Se você falar, não vou cometer esse pecado, né? Eu vou evitar essa semana. O fato de você evitar o pecado, você já está lutando contra o pecado que há em você. E nós vamos continuar essa semana agora da mesma forma. A gente vai continuar com esse jejum da alma. De você, coisas que te irritam, te preocupam, que causa dúvida, você vai passar essa semana também. Coisas que você naturalmente faria, numa explosão de sentimentos e pensamentos, você vai segurar e você falar, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou dando vazão ao pecado que há em mim. E eu não quero dar vida ao pecado que há em mim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Vigiar pensamento, né? Essa coisa de pensar mal de si, pensar mal do outro, pensar mal da situação, né? Fica gerando coisas, né? Atitudes, provocações que você recebe a provocação, você quer devolver a provocação, e essa semana você fala, não vou entrar nesse jogo, eu vou buscar o Senhor a semana toda, e eu vou fazer jejum de pecado. O jejum da alma, na verdade, é jejum de pecado. Glória a Deus por isso. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entrar no ato profético. Pode aumentar o fundo para mim, por favor? E você vai pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você vai pedir para Deus, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Você que já reconhece os seus pecados e fala assim, tenho pecados que eu preciso tirar da minha vida, né? Você fala, Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados. Mas se de repente você, né, você fala assim, eu sou uma pessoa boa, eu, né, não tenho, fico pensando, o que será que eu estou errando? Peça misericórdia para o Senhor também, e diga para o Senhor, fala, Senhor, eu não estou enxergando meus erros, tire de mim essa cegueira, tira de mim essa cegueira, e mostra os meus erros. Peça para Deus, fala, Deus, mostra os meus erros, mostra, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, mostra os nossos erros, as nossas falhas, em nome de Jesus, ó Pai. Que haja brasas em nossa direção, assim como aconteceu com o profeta Isaías. Deus, que os teus anjos recebam ordens nessa noite, e que haja brasas em nossas direções,
para que nós não venhamos, meu Pai, ser pego, meu Deus, por este mundo de perdição. Que as prisões sejam abaladas nesse momento em nome de Jesus Cristo, Deus. Que os motivos, meu Pai, demoníacos, meu Senhor, se afastem de nós. Clamamos pelo Deus vivo, pelo sangue de Cristo sobre a nossa vida. Meu Deus, que o Teu sangue que purifica, meu Pai, o Teu sangue que purifica, seja, Senhor, derramado sobre a alma de cada um de nós. E peço, Deus, pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus Cristo. Pecado bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós damos ordem ao pecado agora. Saia. Saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. Sejam desmanchados todas as armadilhas. Todas as armadilhas sejam agora desmanchadas. Sejam desmanchadas. Onde porventura há armadilha em nossas vidas, que o Senhor desmanche agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que todo infortúnio seja afastado agora das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus, passe com Teu fogo, Senhor. Passe com a Sua presença, meu Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Passe com Teu fogo agora, meu Pai. Deus, e tudo que é maldito, seja queimado, Senhor, seja desfeito, em o nome de Jesus Cristo, Deus. Vem com o Teu fogo, com o Teu poder sobre a nossa vida, meu bom Deus e Pai. Toma a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo em Tuas mãos, meu Senhor. Tira aquilo que é impuro, tira, meu Pai, aquilo que nos afasta do Senhor, meu Deus. E encha-nos, meu Senhor Deus, da Tua presença, meu Pai. Restaura a nossa visão, meu Senhor, restaura a nossa visão, nosso temor, meu Pai. Sejamos, meu Senhor, temente a Ti verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que aquele sangue que foi colocado, meu Pai, no batente das portas, para que o espírito de morte não entrasse naquela família. Meu Senhor Deus, que o sangue do Senhor que foi derramado pela alma e pela vida de cada um de nós seja lançado sobre a nossa alma. Meu Deus, para que o espírito, qualquer espírito das trevas, qualquer espírito de maldição, meu Deus, não entre, não tenha, Senhor, meu Pai, como entrar. Mas se tiver algum demônio desavisado, seja arrancado, em nome de Jesus Cristo. E que a santidade do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós. Que a santidade do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Venha Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo, Deus. Em o nome de Jesus.